Existe um racha acentuado no PL que está acelerando e obviamente preocupa Bolsonaro, porque o ex-presidente teme que a implosão do partido possa fazer com que ele fique sem as garantias financeiras dadas pelo PL para pagar os seus advogados nos inúmeros processos que ele possui. E esse racha ele está acontecendo em três frentes distintas, uma na Câmara dos Deputados, outra no Diretório de São Paulo com o Ricardo Salles, que força sua candidatura à Prefeitura de São Paulo, e a terceira no Rio de Janeiro, justamente o reduto de Bolsonaro, onde o bolsonarismo surgiu, com o Cláudio Castro, o próprio Valdemar Costa Neto e o Flávio Bolsonaro. Eu vejo que o racha é inevitável. E na sua opinião, coloca nos comentários, você acha que esse racha ele é inevitável? Isso vai marcar o fim do bolsonarismo no Rio de Janeiro? O que você acha disso tudo? Deixe seu like se você gosta de ver o Bolsonaro em uma situação difícil e você torce por esse racha, e claro, se inscreva no canal. A implosão do PL, pessoal, ela é uma situação que deixa o Bolsonaro de cabelo em pé, ou como vocês gostam de dizer, de dentadura batendo. Essa é uma informação do Guilherme Amado. O Bolsonaro, ele teme que esse racha, essa implosão no PL entre a ala mais tradicional do partido com os bolsonaristas possa fazer com que ele fique sem os pagamentos garantidos pelo Valdemar Costa Neto a ele, Bolsonaro. Pagamentos que vão ser utilizados para pagar toda a sua assessoria jurídica, porque o Bolsonaro tem inúmeros processos em vários órgãos. Ele tem processos no TSE, ele tem processos no STF, em várias e várias instâncias. Então é uma situação complicada. Inclusive, a família Bolsonaro defende que agora ele só retorne ao Brasil depois que o TSE marcar o julgamento que pode cassar os seus direitos políticos. É uma situação muito complicada e por isso que toda essa implosão acaba assustando o Bolsonaro. E o próprio Eduardo, numa reunião que aconteceu no PL lá atrás, no início do mês de março, eu até comentei tudo isso, link aqui no card, ele fez uma ameaça, ele deu um recado muito claro para todos os seus correligionários. O Eduardo Bolsonaro falou o seguinte: nós não vamos aceitar traidores do bolsonarismo. Eu não entendi direito o que o Eduardo quis dizer ao falar sobre traidores do bolsonarismo. O bolsonarismo é Bolsonaro, o bolsonarismo é o movimento, o bolsonarismo seria o PL, agora o PL é um partido de oposição e não de situação. Eu sinceramente não entendi, mas ele citou inclusive Joyce Hasselmann e o Alexandre Frota, que foram bolsonaristas vitoriosos em 2018, que acabaram se virando contra Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Foram derrotados, muito perseguidos pelo bolsonarismo e tiveram votações pífias. Não sei se ele estava ameaçando, falando que aqueles que traírem o Bolsonaro ou o bolsonarismo podem perder em 2026, ou se ele está falando que eles vão ser perseguidos. A gente não entendeu isso direito, mas claro que há um movimento de implosão, de racha, de ruptura dentro do PL, e eu quero começar essa explicação justamente pelo Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro. Ele teve uma votação muito expressiva para ser deputado federal, ficou a poucos votos atrás do Eduardo Bolsonaro, uns 100 mil votos, uma votação assim bastante expressiva. E o Salles, ele força a sua candidatura para ser prefeito de São Paulo, disputando com o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, que acabou ficando com o cargo depois que o Bruno Covas veio a falecer. Ele era vice do Bruno Covas. O problema é que o PL quer apoiar o Ricardo Salles, até mesmo lançando um candidato a vice do Ricardo Nunes, perdão, o atual prefeito de São Paulo. Só que o Salles não quer isso. E o Salles e o Nunes, eles precisam de 3 elementos iguais para que as suas candidaturas possam ser viáveis. Eles precisam do apoio do PL, eles precisam do apoio do Bolsonaro e mais ainda, do apoio do Tarcísio de Freitas. Então, se as duas candidaturas saírem, vai ser muito mais difícil enfrentar o Guilherme Boulos. O Ricardo Nunes, ele é apoiado pelo PL paulista, mas o Salles quer forçar a sua candidatura. E aí estão até falando o seguinte: não, podemos colocar um bolsonarista para ser vice do Ricardo Nunes no ano que vem. O Ricardo Salles nega essa possibilidade, não vai aceitar. Inclusive ameaça sair do PL para disputar a candidatura por um partido nanico, talvez rachando os votos do bolsonarismo em São Paulo. Situação complicada. E aí o que acontece? Alguns bolsonaristas falam que é melhor serem derrotados com uma candidatura nanica do que serem derrotados na vice do Ricardo Nunes. E a gente tem que lembrar que em 2022, tanto Lula quanto Fernando Haddad foram vitoriosos na capital
paulista, ou seja, foram vitoriosos em São Paulo. O Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, negou o Ricardo Salles. Houve uma reunião recentemente do Ricardo Salles junto com o Eduardo Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo de São Paulo, com o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio falou que não tem problema nenhum com o Ricardo Salles, que não se opõe pessoalmente à candidatura do Salles. Mas, publicamente, ele não pode fazer nenhum tipo de aceno, porque o Republicanos, que é o partido do Tarcísio de Freitas, apoia o Ricardo Nunes. E ele, Tarcísio de Freitas, tem tentado se aproximar do prefeito de São Paulo. Então, um apoio público está descartado. Temos que ver como que essa situação vai acabar prosseguindo, porque o Diretório de São Paulo é um diretório importantíssimo, assim como é o Diretório do Rio de Janeiro. E lá a situação está mais cabeluda, porque o Flávio Bolsonaro ele quer disputar a prefeitura do Rio. Imagine se o Flávio perder de novo, hein? Se o Bolsonaro for derrotado no Rio de Janeiro, vai ser uma vergonha. Imagina os filhos do Bolsonaro. Bolsonaro perdeu em 2022, aí eles perdem em 2024 no Rio de Janeiro. Mostra aí, de fato, o enfraquecimento máximo do bolsonarismo. Mas no Rio o bicho tá pegando de um modo mais interessante. Pelo seguinte, o Altineu Cortez, que é o presidente do PL no Rio, e o líder do PL na Câmara dos Deputados, quer a candidatura do Walter Braga Neto, que foi o vice do Bolsonaro em 2022. Essa é uma posição que foi defendida também pelo Valdemar Costa Neto. O Bolsonaro não quer isso. O Bolsonaro quer a candidatura do Flávio. Até para marcar posição com relação a Michele. Já expliquei essa situação, como o Bolsonaro joga o Flávio contra a Michele e usa o filho contra a esposa. Link aqui no card. Mas o lance é o seguinte. O Walter Braga Neto, ele até pensou nessa possibilidade, mas não quis trair o Bolsonaro. Então já foi mais ou menos descartada. Só que o Altineu Cortez, se você lembra, foi justamente ele que teve a tentativa frustrada de ser destituído, porque os bolsonaristas na Câmara dos Deputados tentaram puxar o tapete do Altineu Cortez, falando o seguinte, não, ele liberou muito fácil a CCJ pro PT, não tá fazendo oposição, e talvez tudo isso tenha sido motivado pelo próprio Flávio Bolsonaro, que não gostaria de ter a sua candidatura solapada por um outro. Só que o Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, também tem desavenças com o Altineu Cortez. E quis puxar o tapete dele, só que ele permaneceu como liderança. Segundo as informações da Bela Megali, da Bela Megali no jornal O Globo, essa situação está toda pacificada. Rolou uma reunião do Cláudio Castro, do Valdemar Costa Neto e do Flávio Bolsonaro para resolver a situação do Rio de Janeiro. Alguns correligionários do Cláudio Castro falaram para ele o seguinte, você está indo para o mesmo caminho do Wilson Witzel, você está arrumando confusão com o Valdemar Costa Neto, você está arrumando confusão com os bolsonaristas, você vai se dar mal, porque ele tinha ameaçado até deixar o partido. Olha só, olhem a situação. E aí, aparentemente, o Diretório do Rio de Janeiro vai ter uma gestão compartilhada. São muitos interesses distintos, né? Do Boy, que é o Valdemar Costa Neto, do Flávio e também do Cláudio Castro. Eu não vejo como essa possibilidade, como essa situação pode terminar bem devido a todos esses interesses. Então você tem um racha no PL de São Paulo, você tem um racha no PL do Rio de Janeiro e também dentro da Câmara dos Deputados. Porque vocês sabem que, apesar do PL ter a maior bancada com 99 parlamentares, ser um partido hoje, majoritariamente, né, ter o partido que ocupa majoritariamente o bolsonarismo, tem muitos deputados ali que não querem ser oposição ao Lula. Eles querem fazer parte do governo, porque eles não sabem fazer oposição, eles não querem fazer oposição, principalmente aqueles que estão no Nordeste. Então eles tentam se reaproximar. Na mesma reunião que houve a ameaça do Eduardo Bolsonaro aos deputados do PL, o Valdemar Costa Neto falou que não vai se opor, não é contra e cada parlamentar tem a sua independência para fazer base ou oposição ao governo. Um recado ao Eduardo Bolsonaro, claro, né? Olha, não vai encher o saco dos seus colegas parlamentares se eles quiserem ser base do governo. Inclusive, alguns deputados do PL retiraram as assinaturas da CPMI dos atos antidemocráticos, revoltando completamente os bolsonaristas. E aí, uma parcela dos bolsonaristas dentro da Câmara dos Deputados está isolada. Lembra daquele caso do Nicolas Ferreira que ele falou que o nome dele agora era Nicole Chupetinha, colocando aquela peruca? Aquele episódio do Nicolas deu uma isolada ainda maior nos bolsonaristas do PL. Link aqui no card, eu expliquei como que o Nicolas ajudou o Lula. Então isso se torna um problema, porque os bolsonaristas, apesar de eles serem em número menor do que a bancada majoritária do PL, eles são mais barulhentos, eles têm mais forças. Só que essa bancada do PL quer se aproximar do Lula. Então vai haver aí
uma ruptura, um racha que vai respingar no Bolsonaro. Óbvio, são muitos interesses, é muito difícil você consolidar tudo isso e é um problema semelhante que a União Brasil passa. União Brasil é a fusão do PSL com o Democratas. São interesses completamente diferentes e o partido não consegue se mover, não consegue nem fazer a federação com o PP, por conta de todos esses interesses. O PL não teve fusão nenhuma, mas são dois partidos dentro. É o bolsonarismo, né, o Aliança pelo Brasil, junto com o PL. Vai dar errado e o maior prejudicado disso tudo vai ser Bolsonaro.